Fluminense pode deixar o Z4, Mano Menezes vai mudar, Facundo Bernal já tem data de estreia, Lúcio Rodrigues é cria de Xerém e Ignácio não joga. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias sobre o Fluminense Futebol Clube na tarde deste domingo. Mas antes é muito importante, vai deixando seu like, deixa o seu comentário e também compartilha para mais e mais tricolores possam saber que o BTB Esportes está diariamente trazendo um giro de notícias sobre o Fluminense aqui na tela do nosso canal. Então, para isso, também é muito importante que você se inscreva no BTB Esportes. Dessa maneira, você não vai perder nenhum conteúdo. Tem chegada de jogador, transmissão ao vivo e também os giros de notícias do Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque hoje é dia de pré-jogo. Daqui a pouquinho, às 16 horas da tarde, o Fluminense enfrenta a equipe do Bahia, diretamente do estádio do Maracanã, em rodada essa muito importante, porque o Fluminense pode sair do Z4. Mas antes, eu vou te fazer um convite. O BTB Esportes estará ao vivo na transmissão desse jogo e eu estarei nas reportagens dessa partida tão importante para o Fluminense. Então, para você, aqui embaixo vai ter o link da transmissão dessa partida entre Fluminense e Bahia. Então, depois que você assistir esse giro de notícia, você já vai direto para a transmissão para acompanhar Fluminense e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Continuando aqui, seguindo com o nosso giro de notícias, Fluminense pode sair do Z4, exatamente. O dia tão esperado para o torcedor tricolor está chegando. Uma vitória hoje pode fazer com que o Fluminense saia do Z4, é claro. Ele não depende somente dele. Também agora tem que visar os adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Mais precisamente, eu vou trazer o gabarito que tem que acontecer para o Fluminense sair do Z4 ainda nessa rodada. O Fluminense precisa vencer o Bahia no Maracanã e torcer para que o Grêmio perca para o Atlético Paranaense na Liga Arena. Ou seja, o Grêmio joga fora de casa contra o Atlético Paranaense dentro de um gramado sintético muito forte e que possivelmente podemos ter um tropeço da equipe do Renato Gaúcho. Isso ajudaria muito o Fluminense, porque está jogando em casa perante o seu torcedor, teremos uma bonita festa no Maracanã e aí só precisaria fazer o seu dever de casa e torcer para que o Atlético também faça o dele. Mas por outro lado, também tem que torcer para que o Corinthians perca para o Juventude dentro da Neoquímica Arena, dentro da sua própria casa. E aí que eu acho que entra o desafio mais difícil. Apesar do Corinthians também estar mal, conseguiu algumas vitórias aí perante o seu torcedor e isso pesa bastante. E pega um Juventude que possivelmente pensando num confronto de Copa do Brasil contra o Fluminense aqui no Maracanã na próxima semana, isso pode afetar bastante até mesmo de trocar peças, entrar com jogadores alternativos para esse confronto, que para o Juventude é importante sim, porque vencendo se afasta cada vez mais da zona do rebaixamento e vai visando a parte de cima da tabela, que eu acredito que vai ser onde o Juventude ficará esse ano. Mas também a gente sabe que o Corinthians está com a corda no pescoço e que viria aí para cima da equipe da Serra Gaúcha. Vamos ver, o Fluminense precisa fazer o dever dele de casa, o Fluminense precisa vencer hoje no Maracanã para torcer para esses ambos resultados acontecerem positivamente para o Fluminense, aí sim tirar essa nhaca aí e sair do Z4 de uma vez por todas. E convenhamos, torcedor, não retornar mais, porque esse não é o lugar do Fluminense, é uma camisa pesada, é um clube gigante, então vença Fluminense. Seguindo aqui o giro de notícias, Mano Menezes vai mudar, exatamente, essa notícia que já movimentou o X, o antigo Twitter aí na manhã deste domingo, porque o técnico Mano Menezes promoveu mudanças no elenco titular do Fluminense, e aí mudanças essas que deixaram o torcedor até um pouquinho chateado. O Thiago Silva, o monstro, retorna à equipe titular depois da ausência contra o confronto ali do Juventude pela Copa do Brasil. O jogador que foi poupado nessa partida, igual o André, entre outros, que também estão retornando ao elenco titular do Fluminense, mas a novidade possivelmente será na zaga. O Mano Menezes treinou com duas possibilidades, tá? O Mano Menezes treinou com a dupla de zaga Thiago Santos e Thiago Silva e também treinou com a dupla de zaga Antônio Carlos e Thiago Silva. Essa foi a informação que eu consegui apurar durante o treinamento dessa semana e possivelmente teremos o Antônio Carlos entre os titulares. Essa foi uma informação cravada pelo portal Trivela e conseguiu ali trazer, é claro, esse impasse sobre a possibilidade da dupla de zaga titular no Fluminense no jogo de hoje. Então a gente torce, é claro, para que o Mano Menezes tome a principal atitude, a melhor atitude para esse elenco, e o Thiago Silva titular absoluto, e aí ficaria essa dúvida entre Antônio Carlos e Thiago Santos. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Já vai comentando aqui, você prefere o Thiago Santos ou você prefere o Antônio Carlos para esse confronto tão importante pelo Campeonato Brasileiro nessa rodada aí que o Fluminense pode deixar o Z4. Além disso, o treinador também teve dúvida na quem iria ocupar a posição de centroavante. Isso porque o Germancano vive um momento muito delicado e o menino Cauã Elias vai numa crescente muito grande nos últimos jogos. Mas também
Possivelmente teremos o atacante Cauã Elias entre os titulares. Eu vou trazer aqui a provável escalação do Fluminense para esse jogo ao término aqui desse vídeo, você vai poder acompanhar, mas possivelmente também teremos o Cauã Elias como centroavante da equipe e o Germancano no banco. Pontos positivos é a volta do André e também ali a possibilidade de Keno e Lima estarem entre os titulares. Isso também foi treinado pelo técnico Mano Menezes. O Kevin Serna aí que vem conseguindo ter uma crescente muito grande desde que chegou ao Fluminense, mas está num período de adaptação, vem de uma sequência grande de jogos e Keno e Lima teriam sido treinados na ponta para suprir talvez a ausência de um jogador mais importante para esse confronto contra o Bahia. Seguindo ao giro de notícias, força total. Isso porque o Bahia, adversário do Tricolor, vem com força total para esse confronto. Muito tinha dúvida ali em relação a qual equipe o Rogério Ceni colocaria em campo para enfrentar o Flusão, por conta, é claro, do confronto contra o Botafogo agora no meio de semana pela Copa do Brasil. O Bahia aí conseguiu arrancar um empate aqui no estádio Newton Santos em 1-1 e vai decidir na Arena Fonte Nova perante o seu torcedor e por isso vem com força total. Trazendo rapidinho aqui a provável escalação do Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldo Tassiano. Força total na equipe do técnico Rogério Ceni contra o Fluminense. Próxima notícia: Bernal já tem data de estreia. Exatamente isso, torcedor. Facundo Bernal, que viveu uma novela para ser anunciado pelo Fluminense, já tem data de estreia. O jogador possivelmente estreará contra a equipe do Vasco. Confronto esse que será no estádio Newton Santos, porque temos ali esse impasse de decisão, até mesmo para uma carga maior de público. O jogo será no Estádio Olímpico Newton Santos. E o Facundo Bernal realizará a sua estreia. Vou te explicar o porquê, torcedor. Como ele está vindo do futebol uruguaio, existe uma demora na documentação, nessa transição de documentação do Uruguai para o Brasil. Nessa apuração que eu trouxe, provavelmente o Fluminense não vai conseguir anunciar o jogador ali, no bid, é claro, até quarta-feira. Então, estendemos aí até meados de sexta-feira, porque é a limitação máxima para escrever jogadores na Libertadores da América. E o Fluminense quer contar com o Facundo Bernal nessa competição tão importante. Então, está correndo contra o tempo para trazer as documentações do jogador, é claro, do Uruguai, e fazer essa oficialização dele no bid para o Facundo Bernal, enfim, ficar bidado e estar ativo para poder disputar até mesmo o Campeonato Brasileiro e também com essa mesma documentação poder ficar bidado na Libertadores da América e disputar aí o torneio internacional tão importante para o Fluminense. Então é isso. Tem que aguentar o coração, torcedor, porque o Facundo Bernal estreia contra o Vasco da Gama, não estará presente na Copa do Brasil porque não tem tempo hábil para a liberação dessa documentação. Então, contra o Juventude na quarta-feira também não teremos Facundo Bernal realizando a sua estreia. Tudo acontecerá contra o Vasco. Lúcio Rodrigues é cria de Xerém. Dessa você não sabia, torcedor. O Lúcio Rodrigues, que foi aí a contratação mais cara do futebol nordestino aí nessa temporada, inclusive é conhecido como o mais caro do Nordeste. O Lúcio Rodrigues é um jogador que se destacou aí no futebol até mesmo uruguaio inicialmente, depois teve passagens em outras equipes internacionais. É um jogador que tinha um passe muito caro, inclusive interessou o Vasco da Gama no início da janela, mas foi para o Bahia. E cara, ele é cria de Xerém, dessa você não sabia. O Lúcio Rodrigues fez parte do elenco das divisões de base do Tricolor Carioca em 2020, na era pandêmica ali, ele fez parte desse elenco do Fluminense. Inclusive, é ali da mesma época que Matheus Martins, é da mesma época que o atacante Kaique, e por isso ele não conseguiu desenvolver um futebol tão bom na base do Fluminense. Trazendo aqui uma aspas, porque o GE, o Grupo Globo, conversou com profissionais que citaram alguns motivos do porquê o Lúcio Rodrigues não deu certo. Ele que jogou aqui com o seu irmão, o Emiliano Rodrigues, também fez parte desse elenco do Fluminense. Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui do lado para você poder acompanhar, ó, essa imagem do Lúcio Rodrigues com a camisa do Fluminense, ele ainda é muito novo, né? E a aspas da galera do GE foi: o que foi considerado normal devido à pouca idade, ele não ter conseguido desenvolver, né, um bom futebol. O Uruguai também relatou ter dificuldades para adaptação ao Brasil, ao ponto como ainda ter contrato em vigor com o Progresso, que era a equipe dele. Preferir voltar ao Uruguai após os testes, ele preferiu retornar ali ao seu país de origem. Só trazendo essa informação, é o reencontro do Lúcio Rodrigues com o Flusão. Ignácio não joga. Cara, isso tem causado toda uma polêmica dentro da torcida do Fluminense, porque a gente tá falando de um zagueiro que veio por 12 milhões. 12 milhões de investimentos iniciais do Fluminense. E ele não joga. O Ignácio não está sendo utilizado pelo Mano Menezes.
ele opta, pelo Antônio Carlos. É um zagueiro que já tem bastante tempo aqui no Fluminense, abre aspas, com uma hierarquia. Já acompanhou a passagem do Fernando Diniz, já acompanhou a passagem do Marcão e agora do Mano Menezes. E ele tem ali essa dinâmica de hierarquia. O Antônio Carlos tá aqui, tem que jogar. E nem sempre isso é o correto, né, torcedor? Convenhamos. O Thiago Santos, pra mim, é muito melhor como uma dupla de zaga com o Thiago Silva. E aí fica essa questão do porquê insistir no Antônio Carlos. E entra esse debate, é claro, por que não utilizar o Ignacio? E aí, segundo ali o repórter Caio Blois, do Portal Trivela, ele explicou que o motivo é porque ele precisa de um pouco mais de tempo de adaptação ao futebol brasileiro e ao formato de jogo da equipe. E ele destacou que o Ignacio jogava no Peru, onde defendia as cores do Sporting Cristal. Torcedor, a gente tem que entender que se o cara veio por 12 milhões, com todo respeito ao Ignacio, ele tem que jogar. Isso é o mínimo. Eu acho que o Mano Menezes vai utilizar disso, não sei hoje. Mas o questionamento é, o porquê o Ignacio ainda não joga? Eu não acho essa justificativa plausível, mas temos que entender que quem está no comando é o técnico Mano Menezes. Ele entende as peças e, é claro, vai tentar aí, ao máximo, ajudar o Fluminense em relação a essa possibilidade. Trazendo rapidinho aqui a provável escalação nesse pré-jogo de Fluminense e Bahia. O Fluminense deve vir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Antônio Carlos, Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Kevin Serna, Arias e Cauã Elias. Essa é a equipe do técnico Mano Menezes, possivelmente para esse confronto. Galera, vai chegando a fim esse giro de notícias do Fluminense na tarde desse domingo. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar para todo mundo. É muito importante porque dessa maneira o YouTube compreende que o conteúdo é relevante e espalha para mais e mais pessoas. Então é isso, eu me chamo Yuri Duque, me despeço desse conteúdo do Fluminense. Um forte abraço para você que acompanhou até aqui e tchau, tchau.